Olá, vamos continuar então a nossa leitura do texto base da campanha da fraternidade. Hoje eu vou terminar a introdução, que eu dividi em duas partes para não ficar tão longa. Então hoje eu leio a última parte da introdução. E só lembrando para não esquecermos de compartilhar com as pessoas, né? Quanto mais longe chegar a palavra de Deus, uma leitura boa para as pessoas, ainda mais num período desse que estamos vivendo da pandemia, quanto mais coisas boas a gente ouvir, mais nos ajuda também a ultrapassar esses momentos difíceis que estamos passando. Agora eu vou cantar a terceira estrofe do hino da campanha da fraternidade e depois eu continuo a leitura. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. A conversão ao diálogo e ao compromisso de amor. Existe em alguns segmentos uma tendência de perceber a conversão a Jesus Cristo como um momento mágico na vida, caracterizado por profunda transformação instantânea no modo de ser e estar no mundo. Embora essas experiências sejam importantes e valiosas, é necessário observar que a conversão é um processo permanente e diário. A conversão nos provoca a pensarmos e repensarmos cotidianamente nossa forma de estar no mundo. Ela nos pergunta sobre como nos envolvemos com as transformações sociais, econômicas, espirituais, ecológicas, individuais e coletivas, a fim de que sejamos cada vez mais coerentes com os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos. Jesus nunca orientou seus discípulos e discípulas a criarem inimizades e perseguirem outras pessoas em seu nome. As palavras de Jesus sempre foram orientadas para que as pessoas assumissem compromissos em defesa da igualdade e do diálogo. Por exemplo, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, narra a história do jovem rico que desejava saber como herdar a vida eterna. Ao perceber que ele seguia todos os mandamentos, Jesus o desafia a assumir uma nova vida, na qual a partilha dos bens é condição irrenunciável. Ao nos ensinar a partilhar tudo o que somos e temos com os pobres, Jesus revela que a concentração de riquezas não é coerente com a paz, porque toda concentração de riqueza gera desigualdades, conflitos e segregação. Outro exemplo podemos identificar no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 13, que conta a história da mulher que seria apedrejada porque, segundo seus acusadores, teria sido pega em flagrante adultério. Aqueles homens exigiram a restrita aplicação da lei mosaica. Jesus não julga a mulher, mas provoca os acusadores à autocrítica, ao propor que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Nenhum dos homens ousou apedrejar a mulher. Com isso também ela teve sua vida transformada e pôde continuar a viver livre de acusações e julgamentos. Essa postura de Jesus nos mostra a possibilidade de novas formas de relações humanas e sociais. Tais relações não são de apego incondicional à lei, mas de compromisso incondicional ao amor. Lei, sempre que manipulada para a manutenção de um poder desigual, pode provocar sofrimento e morte. Já o amor nos convoca a assumirmos atitudes de compaixão, empatia e convivência.
Ao longo da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, seguiremos uma trajetória que nos conduzirá a um reencontro com a vida de amor anunciada por Jesus. Nesse caminho é bom ficarmos atentos com o nosso testemunho como pessoas batizadas. Iremos nos perguntar: qual é o significado e o sentido do seguimento a Jesus? Associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres, excluídas e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? Quaresma, na tradição cristã, é período de conversão e autorreflexão. São 40 dias dedicados à oração, ao jejum, à partilha do pão e à conversão pela revisão de nossas práticas e posturas diante da vida, do planeta e das pessoas. É a prática da contrição, isto é, o momento de arrependimento dos pecados cometidos e o reconhecimento de que esses pecados são uma ofensa ao Deus amor. A contrição não tem relação com o medo de ser castigado por Deus, mas é resultado da graça de Deus que nos permite o reconhecimento de nossos pecados e o sincero arrependimento. Deus nos perdoa porque é amor misericordioso. O jejum é parte integrante da espiritualidade quaresmal. Há muitas formas de jejuar, mas o jejum que agrada a Deus é apresentado em Isaías, capítulo 58, versículos de 6 a 8, que nos questiona se jejuar é não desatar os laços provenientes da maldade, desamarrar as correias do jugo, dar liberdade aos que estavam curvados, em suma, que despedaceis todos os jugos? Não é partilhar o teu pão com o faminto? E ainda, os pobres sem abrigo, tu os albergarás. Se vires alguém nu, cobri-lo-ás. Diante daquele que é a tua própria carne, não recusarás. Então a tua luz despontará como a aurora, e o teu restabelecimento se realizará bem depressa. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 quer ser um convite para viver um jejum que agrada a Deus e que conduz à superação de todas as formas de intolerância, racismo, violências e preconceitos. Queremos que nosso arrependimento contribua para assumirmos outras posturas em relação a cada pessoa que encontrarmos ao longo do caminho e que ao longo dos 40 dias da Quaresma nos perguntemos se nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio. Esperamos que este seja um tempo que nos ajude a testemunhar e anunciar com a própria vida que Cristo é a nossa paz, adotando comportamentos de acolhida, de diálogo, de não violência e antirracistas. Queremos que a Quaresma nos inquiete com uma paz que lute pela paz. A paz que nos sacode com a urgência do reino. A paz que invade com o vento do Espírito a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. A paz das armas rotas na derrota das armas. A paz do pão, da fome e de justiça. A paz da liberdade conquistada. A paz que se faz nossa, sem cercas, sem fronteiras. Que é tanto shalom como salam, perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, Senhor, essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Para realizar esta caminhada quaresmal, dialogando e comprometidos com uma sociedade mais amorosa e justa, seguiremos os passos dos caminhantes de Emaús, como narra o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O subtítulo número 2. Redescobrindo Cristo no caminho, a paz do ressuscitado que nos une. Recordemos a história dos discípulos de Emaús. Ambos caminhavam de Jerusalém a Emaús, uma jornada de 11 quilômetros.
conversavam sobre todos os acontecimentos relacionados à condenação e à morte de Jesus, quando um outro peregrino se incorporou à viagem. Seus corações estavam divididos e marcados pela dúvida. Iriam acreditar no relato das mulheres que disseram que viram o túmulo vazio e anunciaram a ressurreição? Ao chegarem ao destino, o peregrino que estava com eles indica que seguiria sua viagem. No entanto, os discípulos o convidam para pernoitar. Fica conosco. Foi ao redor da mesa, quando o estranho partiu o pão e o abençoou, que eles reconheceram que aquele que lhes parecera estranho, na verdade era Jesus. Somente nesse momento eles creram que a ressurreição anunciada pelas mulheres era verdadeira. Decidem por isso voltar de imediato à comunidade de Jerusalém. Com eles aprendemos que o diálogo com Jesus faz o coração arder. E se o coração arde em chamas pela palavra, os pés partem em missão. A campanha da Fraternidade Ecumênica é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Ela convida as comunidades de fé a realizarem o caminho de Emaús, que será caracterizado pelas seguintes paradas. Primeira parada, o ver. Um convite para conversar sobre os acontecimentos mais recentes que marcam nossa história e observar se as alternativas e saídas que identificamos são opções coerentes com a boa nova do Evangelho. Segunda parada, o julgar. É a possibilidade de, a partir da inspiração bíblica, lançar luzes sobre o contexto vivido por nós. O julgar é quando nossas mentes e corações se abrem. Foi como aconteceu com os discípulos que reconheceram que era Jesus que caminhava com eles. Esse reconhecimento aconteceu apenas quando ele se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e lhes deu. O texto bíblico de Efésios, capítulo 2, 14 e seguintes, ao proclamar que Cristo é a nossa paz, é a luz que ilumina nossos caminhos, indica que a fé em Cristo nos ensina a trilhar caminhos de coexistência em sociedades divididas pelos muros das intolerâncias. Terceira parada, o agir. A partir das experiências de boas práticas realizadas pelo CONIC, indicaremos exemplos que podem contribuir para derrotar os muros das divisões. Esses exemplos são respostas à paz de Cristo, que é oferecida para nós incondicionalmente. Elas são semelhantes à alegria dos discípulos de Emaús, que ao reconhecer Jesus, voltam para Jerusalém a fim de contar a boa nova. Cristo ressuscitou. A vida triunfou e não a violência. E quarta parada, o celebrar. O momento de afirmar que a diversidade presente na criação não é negativa, mas é a revelação da imensa e irrestrita amorosidade de Deus para com a humanidade. Não há nada que justifique a inimizade e a anulação da diversidade humana. Somos quem somos porque Deus nos criou pessoas diversas. Como exemplo disso, consideramos como paradigmática a conversão do apóstolo Paulo, que passou de perseguidor violento das primeiras comunidades cristãs a uma pessoa que promoveu a coexistência nas comunidades e a superação dos preconceitos entre judeus e gentios. Assim termina a introdução do texto base. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e a partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos conduza sempre no caminho do bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.